boa noite. Estamos iniciando Hora do Voto, nosso espaço semanal para reflexão sobre temas relevantes ligados às eleições deste ano. E hoje recebemos Fernando Haddad, candidato a prefeito de São Paulo pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Haddad, obrigada por estar conosco. Uma curiosidade, Haddad, em saber quando foi que você começou a pensar em ser prefeito da maior cidade do país? Maria Lídia, eu fui nomeado ministro da Educação em 2005 pelo presidente Lula, ainda no primeiro mandato. Fui confirmado ministro para o seu segundo mandato completo e já no final do seu governo eu pretendia voltar às minhas atividades acadêmicas e profissionais. E a convite da presidenta Dilma, permaneci no Ministério por mais um ano. Então, no total, eu permaneci à frente do Ministério da Educação por 6 anos e meio. Quase um recorde, né? Mas eles já sabiam, tanto a presidenta quanto o presidente, que a minha intenção era retomar as minhas atividades, né? E aí começou... Como atividades? Eu queria voltar para a universidade. Acadêmico, eu queria voltar para a universidade. O meu filho estava permanentemente em São Paulo, eu ficava na ponte aérea. Você ficar na ponte aérea São Paulo-Brasília, Brasília-São Paulo, é terrível, né? Sobretudo com um filho adolescente estudando em São Paulo. Aquilo já estava dividindo a família, né? E aí o presidente Lula me sondou, ele e a presidenta Dilma, sobre a possibilidade de eu considerar me lançar candidato a prefeito pelo PT. E aquilo me comoveu muito, vindo dos dois o convite, né? Pelos serviços que eu prestei aos dois governos, aos dois presidentes. Aquilo me tocou muito profundamente. E eu tenho uma raiz em São Paulo muito forte. Eu nasci em São Paulo, nasci no dia da cidade, no dia 25 de janeiro. Toda a minha trajetória de vida tem a ver com a Universidade de São Paulo. Bom, isso que você falou agora não tem nada a ver com aquela previsão da astróloga, que Fernando Haddad está no signo da cidade, que aí uma conjuntura astral. Eu achei simpático. Você é ligado nisso? Faz progressão, essa coisa toda? Não, astrológica? Eu achei simpático, né? Ela ter dito isso, mas, enfim, eu não sigo esse... Eu sou um cientista social, então eu acredito em forças políticas, acredito em projeto político, acredito no que está acontecendo no Brasil. Eu penso que o governo Lula mudou o paradigma do que pode ser o nosso futuro. De certa maneira, ele antecipou muitas das tendências que nós, na juventude, desejávamos para o Brasil: mais igualdade, mais oportunidades, mais liberdade. Então, eu faço parte desse projeto, acredito nesse projeto. E eu estou tendo a oportunidade de trazer esse projeto para São Paulo, que é uma cidade encantadora, com um potencial incrível e que, na minha opinião, está um pouquinho descuidada e precisa retomar o seu desenvolvimento. A Haddad falou há pouco do seu desejo de voltar para a vida acadêmica. E eu vi que fez uma referência que na vida política é necessário ter muito preparo e que na sua vida passou, antes de entrar na vida pública, assim, 20 anos numa biblioteca, estudando, lendo, se preparando. Fernando Haddad é um intelectual? Olha, de certa maneira, porque eu sou professor da Universidade de São Paulo, que é uma grande universidade latino-americana, uma das principais, se não a mais importante. Eu entrei aos 18 anos na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. E na USP permaneci até me tornar professor, tendo feito o mestrado em Economia e o doutorado em Filosofia. Eu sou professor de Teoria Política. Então, a minha vida inteira eu procurei trabalhar num balcão da loja do meu pai. Meu pai tinha uma loja na rua 25 de Março e eu, com muita honra, o ajudei ao longo de toda a sua vida profissional e aprendi muito num balcão da 25 de Março, porque é outro diploma que eu considero ter, porque um balcão ali te ensina muita coisa, né? Você receber gente de todo o Brasil, atender, dar crédito, comprar, é uma coisa muito importante e é uma região muito palpitante, é o coração de São Paulo, aquilo pulsa como nenhum outro lugar, é muito vibrante a 25 de Março. E eu alternava a Universidade de São Paulo com minhas atividades profissionais, né? Como comerciante
junto ao meu pai. E é dessa vida, né, de trabalho e estudo é que eu fui me apaixonando pela política, sobretudo com a ascensão do presidente Lula. Sempre me pareceu uma figura muito incrível, assim, uma pessoa ter saído de onde saiu, um migrante sem oportunidades de estudar. Lembrava um pouco meu pai, que veio do Líbano, que nunca pisou numa escola, mas que venceu, né, procurou educar seus filhos, educar a família. Então isso tudo me aproximou do ideal de Brasil que ele tem e que eu compartilho até hoje. Agora, eu vi na coluna do Anselmo Góes, no Globo, que Fernando Henrique teria dito que ser prefeito não é coisa para intelectual, é coisa para uma personalidade bruta. Assim, ele ainda teria citado o Maluf, o próprio Serra, a Marta. Fernando Henrique falou isso, que a prefeitura não é para intelectual? Olha, para mim não disse, né? Eu tive a oportunidade de estar com ele por muitas horas, com um amigo comum que queria nos aproximar, nos apresentar. Ele é uma figura muito encantadora de conversa, um bom papo. Divertida, né? Divertido. Professor da universidade, do meu departamento, curiosamente. Ele também é professor emérito da Universidade de São Paulo, no mesmo departamento onde eu leciono. Então temos muitas coisas em comum, muitos gostos em comum, né? Pela leitura, pelos autores e tudo mais. Mas ele não disse isso. O que ele disse, eu perguntei a ele, presidente, o senhor se lançou candidato a senador mais ou menos com a minha idade. Né? Depois foi candidato a prefeito de São Paulo, né? Concorreu com o Jânio Quadros. O senhor, se estivesse no meu lugar, se lançaria candidato a prefeito? Aí ele brincou comigo, dizendo, se lança presidente, brincando, né? É melhor ser presidente. Olha, está fazendo intriga com a Dilma, hein? Não. Isso é uma brincadeira, um bom tom, uma brincadeira de conversa de restaurante. Aliás, é famoso o Fernando Henrique por não perder, inclusive, a piada. Fez uma brincadeira em tom, assim, realmente muito espirituoso. Mas essa questão querendo dizer o seguinte, né? Querendo dizer que a vida de prefeito é uma vida dura. Isso que ele quis dizer. Porque a vida do prefeito é a vida colada na vida do cidadão. Você tem que resolver problemas, os mais... o que parece comezinho não é. É a rua, o asfalto, o buraco no asfalto, é a enchente, é a árvore, a poda da árvore, buraco da a iluminação rua, pública, o posto de saúde que não está funcionando. Então, o que ele quis dizer é que talvez... Quer dizer, que quando você trata dos grandes temas nacionais, né, você tem uma oportunidade diferente daquela de cuidar da vida mais... Do dia a dia. Do dia a dia de uma cidade. Mas, enfim, foi quase uma brincadeira, mas que, na verdade, fala muito sobre a vida de um prefeito. O prefeito precisa realmente ter uma certa paixão por querer melhorar o dia a dia das pessoas. Então, se você não está preocupado com o dia a dia das pessoas, o ideal é você se dedicar a outras... Mas esse prefeito precisa também do jogo de cintura política. Essa o da articulação. Ele vai lidar com a Câmara dos Vereadores. E todos sabemos que não é fácil lidar com um legislativo diversificado, com tantos partidos políticos e tanto jogo de interesses. Fernando Haddad, que nunca concorreu a um cargo eletivo, já desenvolveu esse jogo de cintura para encarar esse dia a dia da articulação política, para poder andar a sua máquina administrativa? Olha, a pergunta é muito boa. E eu vou fazer referência à minha experiência como ministro. Maria Lídia, nós encaminhamos ao Congresso Nacional, quando eu digo nós, estou dizendo a pasta da educação, 2 emendas constitucionais e mais de 50 projetos de lei. Eu liderei certamente a maior reforma educacional da história do país. Eu nunca tive um voto da oposição, contrário aos nossos projetos. Eles aprovaram conosco as 2 emendas constitucionais e os 50 projetos de lei. Para não faltar com a verdade, um único projeto foi objeto de disputa no final do primeiro ano do governo Dilma em torno da questão da saúde. Nem era uma questão voltada à educação. Mas a reforma educacional foi toda feita junto com a oposição. Então eu acredito muito em políticas de Estado. Eu sei que às vezes há divergências partidárias, que aí você precisa ir para o voto mesmo e ponto final. Mas muita coisa pode ser construída com a oposição. Se você tiver disposição de sentar à mesa, abrir o teu projeto
reformá-lo para melhor, quando for o caso. Dividir o sucesso com a oposição. Ou seja, se o projeto é bom para a cidade, vamos dar o crédito. O senhor acha que isso é exequível? E os interesses políticos? Se o senhor está sentado na cadeira que a oposição queria ocupar. Né? Mas eu estava sentado na cadeira que a oposição queria ocupar. Não, sentado na cadeira do Tarso Genro, né, que era do PT, do seu partido. Não. Ele deixou o ministério, foi inovador, mas ao mesmo tempo uma continuidade também. Né? Não, mas eu digo, eu como ministro tive um diálogo com a oposição como membro do executivo do governo Lula. Sim. Então, e a oposição, quando ela é respeitada... Mas ela não queria aquela cadeira, né, Fernando Haddad? Agora, essa de prefeito, nós estamos vendo que ela quer. Vemos também no Brasil é que não existe essa generosidade com os adversários políticos. Tanto que... Sabe como que você conta, o chefe de executivo tem que compor, muitas vezes, com a bancada legislativa, que não fala a mesma língua. A presidente Dilma sabe perfeitamente disso e o Brasil assiste. Não é fácil. Aí você tem que contar muito com a sociedade mobilizada. Você não pode abdicar de ter uma relação direta com a sociedade, com as lideranças empresariais, sindicais, comunitárias, religiosas. Você tem que formar um bloco social de apoio. Porque quando você leva um projeto ao Legislativo, à Câmara dos Vereadores, se ele for respaldado por um amplo espectro da sociedade, vai ficar mais difícil para aqueles que querem lutar contra, favorecendo o interesse particular. Como nós vamos tratar do interesse geral da cidade, nós vamos tomar esse cuidado. Eu, inclusive, vou criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da cidade, que eu quero que os projetos mais importantes, estruturais, o plano diretor, né, o Código de Obras, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que nós passemos pelo crivo social e levemos para o Legislativo com o respaldo da sociedade, para poder negociar em condições favoráveis. Há pouco o senhor falou em saúde. E o senhor criticou duramente a política de saúde de Gilberto Kassab, pelas filas, pela demora, e inclusive disse que ele ficou devendo 3 hospitais, né? Porque se existisse ele daria o endereço, mostraria onde está. E Kassab reagiu. Disse que Fernando Haddad devia olhar para o próprio umbigo. O que ele quis dizer com isso? Olha, eu não sei, né? Porque a prefeita Luísa Erundina entregou 6 hospitais para a cidade. Dos 18 existentes, 6 são do mandato da Luísa. 2 foram iniciados no governo Marta, né? Cidade Tiradentes e Emiboi, foram entregues na gestão seguinte, mas foram iniciados pelo governo Marta. Então, 8 hospitais da cidade têm a marca do PT, têm a marca de uma administração do PT. Então, em relação a isso, nós estamos muito bem, né? Agora, eu não posso concordar que uma pessoa que tenha dito para a população que ia entregar 3 novos hospitais não tenha sequer licitado um único, sabendo que falta leito na cidade de São Paulo. Sobre isso, nós estamos, inclusive, conhecedores da situação, nós estamos lançando uma ideia que, na minha opinião, é uma pequena revolução na saúde, que é um centro de saúde chamado Hora Certa. Nós vamos organizar a saúde da seguinte maneira: o ambulatório de especialidade, né, que são poucos, mas existem, são 16, 17 que funcionam, nós vamos agregar ao ambulatório de especialidade um laboratório de exames de imagem e um centro cirúrgico para a cirurgia sem internação, aquela que o pós-operatório é em casa. E nós hospital-dia, uma coisa assim? Uma espécie de hospital-dia. Então nós vamos ter o médico especialista, o laboratório de imagem, de exame de imagem e o centro cirúrgico no mesmo lugar. Você imagina o que isso vai facilitar a vida das pessoas? Então é disso que nós estamos falando, de inovar para melhorar a vida das pessoas. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo. E eu quero deixar uma questão. Fernando Haddad disse que foi advertido pela presidente Dilma sobre o rebaixamento do nível da campanha pelo adversário PSDB em São Paulo. Já houve rebaixamento de nível pelo candidato Serra? Voltaremos em instantes. Nós voltamos com Hora do Voto.
Hoje entrevistando Fernando Haddad, o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Fernando Haddad, eu havia deixado aquela questão de que você havia dito que a presidente Dilma o havia alertado para um rebaixamento de nível na campanha pelo PSDB aqui em São Paulo, para estar preparado. Já houve rebaixamento de campanha por parte do seu adversário Serra? Maria Lídia, a presidenta me alertou porque a eleição de 2010 deixou algumas marcas, né, que nós precisamos superar, né? Você atacar a honra pessoal de uma pessoa, você fazer intriga pela rede social, isso não ajuda a democracia, não ajuda definitivamente. Eu acredito na crítica. A crítica, ela é parte da democracia. Se você não tiver o contraditório, você não vai evoluir. Então a imprensa livre é importante, a oposição é importante, tudo isso faz parte do jogo democrático. Quando eu critico o prefeito por não ter entregue 3 hospitais, eu não estou ofendendo o prefeito, estou constatando. Mas já houve algum rebaixamento? Eu entendo que em 2 momentos houve deslizes importantes. Agora, recentemente, a quebra do sigilo médico daquele caminhoneiro com catarata, né? Que foi no seu horário eleitoral e que não conseguia uma cirurgia, relatou uma história e a prefeitura disse que não é verdade o relato dele vamos dizer, pelo dossiê que tem dele, né? E ele fez um novo exame e constatou o mesmo mal. Ou seja, ele foi chamado novamente. Mas aonde está o rebaixamento aí? A quebra do sigilo. Quer dizer, eu levei um caso para... Ah, sim. Vocês iriam até o Ministério Público por conta disso? Fomos. Por quê? Porque nós trouxemos um caso de um paciente que está se queixando do mau atendimento que Foram à Justiça Eleitoral também? Fomos. E aí, o que deu? Não, vamos ver agora a reação da Justiça, mas me parece... Uma pessoa voluntariamente se queixa na televisão do atendimento que vem recebendo. Ou seja, foi lá de livre e espontânea vontade. A prefeitura quebra o sigilo médico da pessoa. E qual foi o outro caso? O outro caso, na minha opinião, foi essa campanha contra o bilhete único mensal, né? É campanha ou é divergência? Eu acho que é uma campanha. Por quê? Porque eles estão dizendo que o bilhete atual vai ser substituído pelo mensal, sabendo que no mundo inteiro o bilhete único convive com periodicidades diferentes. Tem o bilhete de um dia, tem o de uma semana e tem o do mês. Quer dizer, você escolhe, de acordo com a sua conveniência, qual bilhete único você vai usar. Mas eu vi que o Serra, o que ele falou é que esse bilhete único mensal vai ficar mais caro para o cidadão, que poderá estar pagando pelo que não estará usando. Mas aí ele usa o bilhete único atual. Quer dizer, ele só vai comprar o mensal se ele faz um número de viagens acima de uma ida e volta por dia. Vamos pegar o caso do trabalhador. O trabalhador recebe o Vale Transporte. O que é o Vale Transporte? Né? Você deduz 6% do salário do trabalhador, complementa o que faltar para ele ir e voltar do trabalho. Tudo mais ele paga. Então, se ao longo do dia, se no meio do dia ele quer resolver um problema pessoal, sai do bolso dele. Se à noite ele quer estudar, sai do bolso dele. Se no final de semana ele quer assistir um jogo de futebol, ou ir no cinema, ou ir no museu, ou ir numa biblioteca, sai do bolso dele. O que nós estamos dizendo? Com esse mesmo bilhete, você não vai mais precisar pagar mais, porque ele vai ter validade mensal. Mas vocês já deram quanto vai custar já esse bilhete? Já fizeram, já estabeleceram o custo? Em torno de 2 passagens por dia, multiplicado pelo número de dias do mês. Ou seja, deve girar em torno de R$140. Então, para o trabalhador que já tem o Vale E vai Transporte, ter conexão com os trens e metrô? Aí, depois de eleitos, o que nós vamos procurar o governador para fazer exatamente o que foi feito com o bilhete único da Marta. A Marta lançou o bilhete único, eles integraram depois. Quer dizer, vai depender aí desse entendimento. Mas vai ser difícil o governador recusar um direito desse. Funciona em Paris, funciona em Londres, funciona em Nova York. Por que não funcionaria em São Paulo? É uma cidade tão vibrante, uma cidade tão moderna. Vamos trazer o que é bom e novo. E quando o Serra chamou o bilhete único mensal de bilhete mensaleiro, não, é isso que isso ofendeu? Não, é isso que eu quis dizer. Quer dizer, como é que é isso? Você quer discutir uma política pública que funciona bem no mundo inteiro. Você rebaixa dessa maneira. Então, eu acho que nesses 2 episódios, uma acusação como essa e o caso do prontuário
do paciente, um caminhoneiro de 67 anos, há mais de um ano em busca de uma cirurgia para voltar a trabalhar. Não é o caso de usar uma pessoa dessa maneira, caluniar uma pessoa, chamar a pessoa de mentirosa, e depois ter o diagnóstico confirmado. Uma outra questão. Há quem entenda que, aliás, há quem entenda não, o seu adversário, o Serra, disse que com a sua eventual eleição, os impostos iriam subir em São Paulo, porque você trabalhava como chefe de gabinete na Secretaria das Finanças na época em que Marta Suplicy era prefeita e instituiu taxa de luz, taxa do lixo e inclusive foi designado para defender essas taxas junto aos vereadores e convencê-los de que era socialmente correta, considerando que a prefeitura precisava de arrecadação e que seria um serviço prestado. Em resposta ao que disse Serra, essas taxas extras são socialmente corretas porque a prefeitura precisa arrecadar mais? Olha, em primeiro lugar, a prefeita Marta, que teve todas as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do município, recebeu uma herança que todos conhecemos. A gestão Pita deixou aos frangalhos as finanças municipais. E ela fez um grande esforço de recuperação das finanças, mas entregou corredores de ônibus, entregou bilhete único, entregou CELS, ou seja, entregou uniformes escolares, entregou vai e volta. Ela fez uma grande transformação na cidade e recuperou a capacidade de investimento. Entregou piscinões, diminuiu sobremaneira as enchentes na cidade. Agora, eles fizeram um choque tributário como não se viu há muitos anos. Ele aumentou o IPTU como ninguém, o ISS como ninguém, o ITBI como ninguém, né? E aí acabou com a taxa do lixo e criou a taxa do carro, a taxa da controlar. Essa o quê? A inspeção veicular? A taxa de inspeção, ele acabou com a do lixo e depois passaram-se alguns anos, ele criou a do carro, que é muito pior do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social. Você já paga o IPVA, um IPVA que é o mais caro do Brasil, 4%, né, sobre o valor do carro, e faz uma inspeção até de carro que saiu da concessionária. Mas na verdade, a questão de fundo é legítimo que o administrador municipal, para resolver problema de caixa da prefeitura, jogue a conta para o cidadão, instituindo taxas? É legítimo isso? Ou o bom administrador deve encontrar meios para o equilíbrio das finanças sem onerar o cidadão? Nós entendemos que a prefeitura hoje está num momento que nos permite, inclusive, fazer um grande plano de descentralização das oportunidades de emprego, atraindo empresas com a redução de impostos. Então, nós estamos propondo, por exemplo, que a Avenida Cupecê e a Avenida Jacupêssego, que estão no extremo leste e extremo sul da cidade, venham a receber novos empreendimentos, aproximando o trabalho do morador. Hoje, o morador da cidade de Tiradentes, né, ou do Grajaú, ou da cidade de Ademar, está distante 15, 20 quilômetros do seu posto de trabalho. Se nós, por meio de incentivos fiscais, incentivos econômicos e obras públicas, aproximarmos o emprego dessas regiões, nós podemos beneficiar 4 milhões de moradores simplesmente reduzindo impostos e dando os estímulos corretos. Eu também previ, no meu plano de governo, o imposto verde. Por exemplo, um prédio que é construído, mas levando em consideração as questões ambientais, piscininha, energia solar, enfim, uma série de providências para tornar o prédio um prédio verde, vai receber incentivo fiscal, vai pagar um IPTU menor. Um carro elétrico, talvez nós não devêssemos, nesse momento, taxar de IPVA um carro elétrico, porque o carro não polui. Você vai ter uma perda mínima de arrecadação, mas vai estimular formas alternativas de transporte, e assim por diante. Haddad, nós temos bem pouco tempo. As pesquisas mostram que houve um crescimento expressivo da sua candidatura depois que o presidente Lula entrou. Você tem umas fichas no bolso, né? Marta Suplicy vai entrar na campanha também. E a presidente Dilma parece que vai entrar também. Você está animado? Acha que vai ter um crescimento em função desse apadrinhamento, vamos dizer, por ser tão bem apadrinhado? Olha, você falou de apoios que são importantíssimos para qualquer pessoa e que muito me honra, né? São apoios importantes, né? 2 presidentes,
Mas não são 2 presidentes quaisquer, são os mais bem avaliados da história do Brasil, né? Então, para mim, me honra muito tê-los como apoiadores. Mas nós não podemos esquecer que nós temos o melhor plano de governo, elaborado ao longo de 6 meses, com quase 1.000 especialistas de universidades, lideranças comunitárias e sociais, e que nós temos uma militância muito forte, que está na rua fazendo campanha. E o nome Haddad, as pessoas estão tendo dificuldade para entender, porque eu vi outro dia isso, que foi aí uma equipe de reportagem, acho que do Estadão, foi para a rua e que as pessoas falavam outras coisas. Parece que o H, né, está trazendo uma dificuldade. O que vocês fazem em relação a isso? Não, o tempo vai decantar isso tudo, né? As pessoas estão cada vez mais vibrantes. Nós vamos estar no segundo turno, né? Com quem? Eu não sei, mas nós vamos estar. Mas olhando para as pesquisas? É cedo ainda para dizer. Agora, eu tenho... Prefere estar com quem? Não faço essa conta. Eu não faço essa conta porque eu confio muito na proposta que eu estou fazendo para a cidade. Eu e minha equipe trabalhamos muito por uma proposta consistente para a cidade. A cidade vai reconhecer, vai se reconhecer nessa proposta. É isso que eu penso. Fernando Haddad, nosso tempo terminou. E eu agradeço muito sua presença na Hora do Voto. Obrigada. Muito obrigado, Maria Lídia. E termina aqui a Hora do Voto de hoje, que estará de volta na próxima segunda-feira, às 11h40 da noite. Uma boa noite a todos, até lá.